Oi, pessoal. Estamos aqui para gravar o 4º episódio do LamiCast. Aquele podcast feito para você, né? Podcast que vai falar sempre da rotina laboratorial na prática clínica da especialidade médica. E mais uma vez a gente está aqui com 2 grandes profissionais da medicina do nosso Cariri, Dr. Pablo Pita, Dr. José Maurício, certo? 2 médicos infectologistas. Só que antes de começar a conversinha com eles, eu queria lembrar para vocês de ir lá no YouTube, Laboratório Lamic Oficial. Se inscrever lá no nosso canal, ativar o sininho para toda vez que a gente gerar um conteúdo aqui, vocês receberem essa notificação e poder acompanhar tudo que a gente está fazendo. E quem gostar da plataforma do Spotify, segue a gente lá no LamiCast, tá bom? Doutores, muito obrigado, certo? Estou eu aqui, junto com o Dr. Agledson, que é farmacêutico do Laboratório Lamic, mestre em Biologia Molecular, para falar um pouco sobre rotina laboratorial na prática clínica do médico infectologista. E aí eu não posso negar, né? Pablo, um amigo mais da infância, Zé Maurício, tive a oportunidade de conhecer de um tempo maior para cá, né? E eu sou muito grato, certo, por vocês nos gerarem a oportunidade de estar batendo esse papo aqui hoje. Antes de começar essa conversa, eu queria aproveitar para entregar uma lembrancinha. A gente tem 2 grandes parceiros, que é a Farmácia Roval e a RL Nutrisport, certo? E gostaria de entregar essa lembrancinha para vocês 3, tá bom? Depois a gente começa a bater um papo sobre o assunto da infectologia e a medicina laboratorial. Meu amigo, tá aí, certo? Obrigado. A Farmácia Roval mandou para você. Tá aí, Pablo. Obrigado. Muito obrigado. Tá aí, a Gleison. E a RL também mandou aqui, certo? Uma lembrancinha para vocês. Sabe, depois tu pega aqui com eles? Obrigado. Obrigado, Léo. Só colocar no chão aí, se quiser. Doutores, eu queria começar essa conversa da seguinte forma. Médico infectologista. A gente estava até conversando antes de iniciar, né, Pablo? A minha percepção é a seguinte. O paciente chega mais para vocês por uma indicação de outro profissional da área de saúde, certo? Outro médico. E eu queria saber de vocês se é assim mesmo que funciona. Porque, de novo, a minha percepção é que chega dessa forma. O paciente ele foi para algum serviço de saúde, certo? Com suas queixas clínicas. E provavelmente, através da medicina laboratorial, começa a se supor algum tipo de diagnóstico de alguma doença infecciosa, certo? E aí, a partir daí, ele é encaminhado para vocês. É assim que funciona realmente? Ou nem sempre é dessa forma? Como é que acontece? Como é, Maurício, para tu? Rapaz, Léo, eu diria assim que para mim, se você me perguntasse isso há uns 8, 10 anos atrás, eu diria que a maioria viria por indicação, por encaminhamento. Sim. Mas eu acho que mudou muito o perfil. Eu acho que nesses últimos anos, principalmente após pandemia, vai muita gente por conta própria. Eles vão buscar porque viram na internet alguma coisa, enfim, procurar informação para a queixa que eles têm e a partir daquilo, por sensibilizações, buscam. Eu não diria que a maior parte vem por encaminhamento, não. Eu não sei te dizer em porcentagem, mas é equilibrado. O perfil mudou. O perfil mudou, sem dúvida. Foi exatamente o que eu estava falando contigo antes de começar, né? A gente estava conversando sobre isso e a percepção é exatamente essa. Eu acho que tem alguns que o colega médico diz que seria bom procurar um infecto, mas não tem uma indicação direta. Mas, assim, às vezes ele faz as rotinas laboratoriais, às vezes vê uma alteração no exame, e aí aquela alteração vai no Google, olha e faz, eita, pode ser aqui né, a primeiro da lista do Google e acaba vendo, eita. Como você falou, Pablo, né? Uma leucostose. Pronto. Tá, leucostose, vai no Google, infecção. Vou atrás do infecto. E talvez hoje, pelo advento das redes sociais, da internet, e o conhecimento que as inteligências artificiais acabam trazendo, né, esses diagnósticos de internet, você acaba tendo mais ou menos uma noção do que poderia ser e aquilo ali te direciona para uma especialidade que vai te ajudar naquela resolução. Então acaba tendo muito essa demanda, né,
do paciente procurar sozinho, né? Ele mesmo procurar o serviço. E tem outra coisa interessante, né, Pablo? Que eu percebo um aumento não só de pessoas que vão buscar para tratar, mas na percepção de buscar prevenção. Eu acho que tem aumentado. Essa é a parte legal, né? Isso, seja por vacina ou medicamento que previna alguma doença. Então, acho que tem aumentado a busca para prevenção. A curiosidade, né, de querer se preservar. Você falou em prevenção, acho que ao longo da conversa, por exemplo, eu vou tentar trazer alguma coisa de vacina também, né? Que eu acho que é muito importante a gente trazer a valorização da vacina, né? Porque ficou também um pouco desgastado nesse período de pandemia e pós-pandemia, né? Mas, dito essa fala de vocês, o que é que eu pensei, né? Diagnóstico de alguma infecção. E aí, a gente tem ali num processo inicial, alguns alarmes, como, por exemplo, hemograma, né? Função hepática, né? Assim, demonstrando atividade inflamatória intensa ali. Mas eu acho que uma rotina que está muito presente na parte do diagnóstico de vocês é a sorologia, são as pesquisas antigênicas e a biologia molecular. Mas se a gente pega algumas patologias, eu acho que a sorologia ainda predomina na rotina. Por exemplo, na rotina da gestante, certo? Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Não é tão comum na nossa prática laboratorial a gente ver uma prescrição que solicite, por exemplo, uma PCR para citomegalovírus. Geralmente a gente vê o quê? Sorologia IgG, sorologia IgM. E eu até trago a pergunta, por que o teste de avidez também não faz parte dessa rotina? Né? Ou seja, sempre se inicia ali com a sorologia IgG e IgM, depois pensa-se no teste de avidez. E, honestamente, eu não vejo muito a presença da biologia molecular nesses casos. E aí, o que é que vocês podem falar para mim sobre isso? E aí? Não, eu acho assim que, às vezes, a própria interpretação da sorologia pode levar alguns colegas, né, a ter algum determinismo resultante desse cenário. Então, quando a gente fala em IgG e IgM para tóxico, por exemplo, às vezes o colega vê um IgG positivo, ele subentende que é uma infecção antiga, mas ele esquece da janela de detecção. Então, alguns, né, colegas obstetras mais atentos, eles acabam entendendo a possibilidade dessa janela e veem um teste de avidez como uma possibilidade, né? Na minha opinião, deveria estar linkado, deveria estar junto. Porque isso facilita, né? Por exemplo, determinou uma positividade, diretamente já realizar o teste de avidez linkado, né? Como uma sinalização ou um alerta, por exemplo. Porque isso poupa tempo, né? Não é raro a gente encontrar gestantes que procuram a gente com perda da janela de avidez. Então, ele faz o primeiro teste, sai o resultado, vai mostrar o exame na semana seguinte e quando chega, já está com 17 semanas, por exemplo. E aí você perde a janela de fazer avidez para poder saber se a infecção ocorreu dentro da janela da gravidez ou fora. E define tratamento, né? Uma gestante que já teve toxoplasmose antes de engravidar não precisa tratar. Então ela estaria imune, vamos dizer assim. Então isso ajudaria muito nesse processo. E eu acho que dá para também a gente pensar que qual o objetivo do que você está buscando no exame, né? Porque quando a gente fala em doença infecciosa, o que para aquele paciente você quer? Você quer saber se ele está com a infecção ou se ele já teve. Sim. Eu acho que essa é uma pergunta importante, né? A sorologia ela vai ser muito útil. Como ela, de maneira geral, ela busca anticorpos, né? O anticorpo é aquela defesa que vem, enfrenta a infecção e depois ela fica como memória. Então, para uma pessoa que eu quero saber se ela já teve, aí a sorologia ela é extremamente útil. Sim. Porque, pegando o exemplo de uma grávida, né? Eu quero saber se ela já teve rubéola ou se ela já foi vacinada para rubéola. Eu não vou procurar o vírus da rubéola agora. Sim. Né? Então, o que eu vou procurar são
resquícios, são evidências de que ela já teve. A sorologia ela é extremamente útil, né? E para investigar a doença atual, na vigência da doença, como o corpo está produzindo aquela defesa, muitas vezes a gente vai ter um delay, onde a sorologia ela não consegue dar o diagnóstico de imediato, muitas vezes na hora que a gente quer, ou que a gente precisa, né? Então a sorologia, essa pergunta para que você quer o exame, ela vai ser importante. O teste de avidez eu concordo com o Pablo. Se a gente tivesse um link assim do tipo positivou o IgM, automaticamente eu fizesse uma avidez para o IgG, seria excelente, porque aí não perderia essa janela de oportunidade. Por outro lado, se eu faço avidez para todos os pacientes, talvez eu eleve muito o custo. Sim. E aí, como ele é um exame que não necessariamente vai ser uma triagem, mas ele vai aumentar a chance de você dar um diagnóstico correto, mas não sendo triagem, ele também é sensato pensar que ele fique como um segundo passo. Isso. Né? Talvez linkado como os testes confirmatórios de HIV, né? Perfeito, isso. Né? Isso. Que você faz o primeiro teste, dá Perfeito. positivo e chama para fazer o segundo teste. Então, assim, talvez essa rotina pudesse facilitar, até mesmo dar oportunidade à pessoa a entender que há, né, uma chance de ter um... Mas aí eu queria colocar o seguinte, até daqui a pouco eu vou pedir para a Gledson falar um pouquinho também sobre a biologia molecular, mas você falou aí na questão do teste confirmatório. Citomegalovírus, certo? Avidez ou biologia molecular, PCR, certo? Se a gente fosse pensar nessa sequência para chegar a um teste confirmatório, nesse caso, não seria melhor a biologia molecular? Eu acho que vai depender. Você quer saber o quê? Se ele já teve ou se ele está doente. Sim, né? Porque sim. se eu tenho uma grávida, está no início da gestação, sem sintomas, naquele momento eu quero saber se ela já teve. Certo. Porque se ela já teve, beleza, IgG positivo, eu não estou esperando que ela esteja doente. Eu quero só saber se ela já teve ou se ela tem a chance de pegar. Que é a função do primeiro trimestre. Que é exatamente. Né? Aí se ela faz o exame, deu negativo, opa, a sorologia deu negativa, ela pode pegar. ela pode pegar. Então, a sorologia, nesse caso específico, ela vai ser mais útil que a biologia molecular. Totalmente. Porque uma grávida sem sintoma PCR negativo não Não está me diz dizendo nada do ponto de não diz vista de nada. cuidados ao Isso, longo da gravidez. Isso. Né? Verdade. Né? Verdade. E talvez, por exemplo, como a gente estava discutindo, né? Eu acho que cada cenário, cada patologia tem um modus operandi diferente. Então, por exemplo, eu desconheço a aplicabilidade clínica do teste de avidez para CMV. Sim, é um uso... Sim, a gente não tem uma janela como na toxoplasmose em si. Porque, por exemplo, talvez a biologia molecular para toxoplasmose ajudasse um diagnóstico, mas isso não indica, por exemplo, na gestante que passou para o bebê. Então, talvez a gente pudesse estar falando na gestante, a biologia molecular não tivesse tanto potencial para definir conduta. O avidez, sim, ganharia. Mas já, por exemplo, um diagnóstico fetal, numa amniocentese, a biologia molecular já valeria muito mais a pena do que uma sorologia. Porque aí você detecta a presença do toxoplasma lá dentro do feto. Então, isso indica, inclusive, mudança na qualidade terapêutica da mãe durante esse processo. Já no CMV é diferente. Então, talvez uma gestante assintomática, a sorologia pudesse avaliar o processo, mas se ela adoeceu, e aí você poderia lançar mão do RT-PCR para avaliar o risco da infecção fetal naquele processo, né? Agora, se a gente vamos fugindo, entrando em outra patologia, né? Mas aí eu acho que talvez a biologia molecular ela já começa a se fazer mais presente. Né? Tudo bem, um cenário totalmente diferente, mas que está muito presente no nosso dia a dia, arboviroses, certo? A arbovirose segue essa mesma rotina, né? Pesquisa antigênica no caso da dengue, né? Porque para chikungunya e para zika, por exemplo, não temos a pesquisa antigênica. Sorologia para as três, ou biologia molecular, certo? Através de um PCR isolado para uma dengue, para uma zika, para uma chikungunya, ou um painel que permite o diagnóstico de qualquer uma das três ao mesmo tempo. Aí eu quero a opinião de vocês. Eu acho que a biologia molecular passa a ser mais fundamental. Por exemplo, você não tem
você precisa de um intervalo ali de tempo de soroconversão para fechar um diagnóstico de chikungunya. Você pode ter clínica ali muito bem característica para a doença, mas essa clínica ela se confunde entre as arboviroses em algum momento, não é verdade? Na fase aguda, principalmente, né? Exato. E aí, assim, poxa, precisa esperar, no mínimo 6 dias. E se a soroconversão acontecer rápido por uma carga viral expressiva, porque senão ela pode demorar mais tempo, 14 dias. A gente sabe que vai aumentando a sensibilidade dessa sorologia, né? E aí, nesse caso, até depois queria que tu falasse, certo, assim, da sensibilidade e especificidade, certo? De uma PCR para as arboviroses. Mas, no caso de arboviroses, tão presente também no nosso país, que é um país tropical, né? A biologia molecular se torna mais relevante? Eu acho que sim, talvez sim. As arboviroses, elas têm uma característica, né, uma condução clínica muito próxima, né? Então, eu não sei se pela falta da oportunidade de ter uma rotina, né, do diagnóstico molecular, a gente meio que se acomodou para trabalhar em cima do sintoma clínico. Então, os protocolos hoje, eles são focados em, vou dizer assim, eu falo muito isso para os alunos, né? Se a gente saber o tratamento da dengue, né, da hidratação da dengue, do suporte clínico da dengue, a gente consegue tratar as 3 arboviroses de forma muito eficaz. Porque a dengue mata mais, a chikungunya dá mais morbidade, né? E a zika na gestante. Então, por exemplo, ter uma gestante, voltando para a gestante, acho que vai falar a vez toda da gestante. Ter uma gestante com um quadro febril agudo num período sazonal, sem sombra de dúvida, o painel molecular define muita coisa. Porque aí você tira a angústia daquela gestante e a possibilidade de uma microcefalia por zika, né? Mas para um adulto jovem que está com febre, sintomas de mialgia, o tratamento ele vai ser mais relevante, mais importante, né? Exceto, obviamente, casos graves que você precisa definir o que é que está acontecendo e poder tentar pensar numa estratégia para poder tratar. Então, eu vejo muito disso. Talvez a nossa prática pela ausência, né? Quantos anos a gente demorou para ter a facilidade de testes moleculares, né? Eu acho que nos últimos 4 anos a gente vem falando de biologia molecular, coisas que fora daqui a gente já tinha muito consolidado, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas é tão engraçado que ela está presente para a gente, Pablo, há muito tempo. HIV é um exemplo disso. Sim. Certo? Carga viral é biologia molecular. Isso. Né? Mas segue aí. Né? Então, assim, talvez essa falta dessa facilidade, desse acesso para isso, torne a gente meio que resistente a lembrar, né? Por exemplo, nas arboviroses, de solicitar um painel, por exemplo, que poderia inicialmente definir, e a gente poderia, por exemplo, chikungunya positivo, trabalhar no controle de prevenção das dores, por exemplo, sabendo que eu vou precisar focar no controle álgico para evitar uma complicação futura, por exemplo, né? Eu vejo mais ou menos nesse cenário. E tem uma característica também da especialidade, né, Pablo? Agora, falando de alguns aspectos bem positivos e puxando a sardinha para a nossa especialidade. O infectologista, a gente nasce infectologista tendo de olhar para diversos ângulos. Para o aspecto social, para a economia, para o paciente. Não vai ter infectologista que não tenha esse olhar, né? Seja ele lá no ambulatório, na área assistencial, fora do hospital, ou seja, dentro do hospital, então. É muito improvável que você encontre um infectologista que não tenha essa percepção. Com o uso de antimicrobianos, os custos elevados, qualquer ação que os profissionais fazem, aquilo vai se desdobrar em custos. Então a gente olha para a saúde, para o custo, e aí a gente não consegue não trabalhar pensando em tudo isso. Se a gente sair dessa conta, se você perguntar assim, digamos que você não precisa olhar para custos, você não precisa olhar para gastos, que é tudo igual. Aí, sem sombra de dúvidas, se eu tenho um paciente com doença febril aguda, que eu penso numa arbovirose, se fosse possível, sem ter esse impacto, seria PCR. Se tivesse um paciente com febre, PCR para tudo. É o diagnóstico. Qual é o sonho? Assim, o sonho seria... Eu sempre brinco com os meninos, às vezes quando eu estou dando aula, que o sonho da gente é saber quem é nome e sobrenome. Isso.
Então, se eu sei quem é nome e sobrenome, eu trato de forma direcionada, né? Mas é como eu estou dizendo, assim, é uma coisa que a gente não está tão próximo, né? Por exemplo, eu trabalho tanto na rede privada como no SUS. Então, se a gente nivela a nossa conduta para equidade de todo mundo, a gente tem uma parcela gigante de pessoas que nem sonham em ter acesso. E trazendo para o ponto mais técnico da PCR em si, né, a PCR ela traz muitas vantagens, apesar desse ponto, né, financeiro, digamos assim, do custo do exame, mas um dos pontos positivos é a especificidade. Então, o paciente ele pode estar infectado por mais de um vírus, porque o agente, o vetor é o mesmo, é o Aedes aegypti. Então, ele pode carregar tanto a chikungunya, quanto o Zika, quanto a dengue, dependendo do contexto epidemiológico do local. Mas, por teoria, ele pode carregar os três para o paciente. E a PCR, devido à especificidade, e de onde é que vem essa especificidade? Vem de algumas moléculas que nós tecnicamente chamamos de primers, que são alguns nucleotídeos que têm especificidade por genes. Se esse gene, o gene da dengue, se esse gene, o gene da Zika ou da chikungunya. Então, esses primers dão especificidade para o exame PCR. E se ele é feito em tempo real ou não, é devido à quantificação da fluorescência. Então, a PCR convencional e especialmente a PCR em tempo real permite a identificação dos 3 patógenos simultaneamente, caso o paciente tenha os 3. É bem pouco provável que aconteça isso, né, na clínica, mas não é impossível. Então, pode acontecer isso, de ter um Zika e uma dengue, ou um chikungunya e uma dengue. E o dengue e chikungunya assim sucessivamente. Então, a PCR pode ser bem abrangente. Eu perguntaria o seguinte, em cima dessa colocação de Agledson. Muda alguma coisa para vocês? Para os pacientes mais graves, talvez saber é interessante, né? Porque vai estar sempre associado à gravidade. Talvez, né? Com certeza. Porque se a gente pensar que 70% dos pacientes vão ter uma evolução consideravelmente razoável, né? A gente tem, graças a Deus, uma baixa incidência de quadros graves. A condução clínica ela vai seguir de forma ambulatorial na maioria das vezes, né? Talvez mudasse aquele aspecto de assim, como hoje a gente não tem um diagnóstico precoce, né? Porque a PCR ela vai proporcionar o diagnóstico precoce. Ao invés de, por exemplo, durante 5, 6 dias, o paciente está ali com febre, eu acho que é dengue ou pode ser chikungunya, mas como eu acho que pode ser qualquer das 3, eu vou manejar como se fosse dengue, porque na fase aguda, como o Pablo falou, quem tem mais risco de morrer é o que um dengue. Eu, sem o diagnóstico precoce, eu vou estar manejando o paciente possivelmente com chikungunya ou zika como dengue. Sim. Né? Eu estaria ali mais atento, com medo de uma complicação, dando orientações para ele retornar precocemente. E, de repente, com a PCR, muda esse cenário, né? Talvez você já sabe que é chikungunya, que é zika. Precocemente com a analgesia mais pronto, potente. Eu ia entrar nessa áreazinha que era medicamentosa. Exatamente. Isso é um negócio que poderia ajudar muito, né? Talvez hoje a gente não tenha tanto conhecimento dessa diferenciação, né? E é uma coisa que eu até... Tomara que não saia antes da aula isso, né? Porque é questão de prova. Mas aí... Eu fico dizendo assim que a gente não pode fazer corticoide nos primeiros 14 dias, eu ia perguntar né? isso. Eu ia exatamente bater nesse ponto, assim, chikungunya. Qual é a base do tratamento? É anti-inflamatório, não é? Exato. Certo? Um medicamento é extremamente contraindicado na dengue, né? Para o nosso organismo. E aí? Você colocou custo, concordo, mas vamos pesar de novo. Faz biologia molecular, painel, de forma assertiva, diagnóstico de dengue. Tudo bem, que você falou, fase aguda trata mais a dengue. Mas eu não tenho pesquisa antigênica, reagente, a sorologia ainda não soroconverteu para nenhum, e por uma dor articular, certo, alguma coisa, uma mialgia mais intensa, eu começo a tratar como chikungunya. Certo? Eu posso estar trazendo eu posso também estar provocando um malefício para esse paciente, né? De certa forma, na fase aguda, você não vai usar, né? Você vai evitar usar anti-inflamatório, né? Porque mesmo sendo chikungunya exclusivamente, os toga viridis, que é onde a chikungunya se encontra, ele tem um comportamento muito semelhante aos flaviviridis e o processo de permeabilidade vascular causado pelo processo inflamatório inicial é muito parecido. Então, mesmo, por exemplo, numa fase hiperaguda, vamos dizer ali nos primeiros 5 dias, o uso dos anti-inflamatórios dos corticoides para chikungunya também é contraindicado. Exclusivamente. Então, vamos supor, mesmo que a gente tivesse um RT-PCR
mostrando que não tem dengue, não tem zika e é chikungunya pura, nessa fase hiperaguda, a gente também não poderia. Mas talvez sabendo, aí tomando aqui a fala de Maurício, a gente possa mais precocemente se antecipar ao controle álgico. Porque a gente faz analgésico simples, opioide fraco, e aí a gente entra com o anti-inflamatório ali, com a dose segura a partir do 7º, 10 dias, e talvez até o corticoide, dependendo da refratariedade, né? Então poderia ajudar nesse sentido. Na hiperaguda, talvez o limbo fosse igual para todo mundo, né? Sim, sim. Eu diria o seguinte, né? Pela fala de vocês, o aspecto principal vai ser a gravidade. E aí provavelmente. sim, na gravidade, a biologia molecular talvez pudesse ser o grande diferencial aí, né? Ou talvez, além da gravidade, presença de muitos fatores de risco. Fatores de risco, Às vezes com a gente pode se certeza. antecipar. Não está grave, mas tem muito fator de risco. Cardiopata, hepatopata, nefropata, doença febril aguda. Eu quero ter um diagnóstico mais precoce, porque ele tem fator de risco, tem mais risco de complicação. De repente é um paciente cardiopata, hepatopata. Eu já sei que ele está com dengue. Eu já colo mais nele ali, do ponto de vista de hidratação, né? E eu não sei sua percepção em relação a isso, mas assim, eu acho que um ponto positivo que ajudaria é que assim, a gente tem cada vez mais uma busca e uma necessidade de saber os porquês. Então, é muito comum na nossa área a gente pegar, por exemplo, febre de origem obscura, que pelo próprio nome diz, é obscura. Tem pacientes, nosso paciente em comum, 8 meses de febre. 8 meses de febre. A gente conseguiu fazer biologia molecular para uma série de patógenos. Começamos com as sorologias inicialmente para poder tentar ver um painel do que encontrava. Fomos para a biologia molecular para vários patógenos, inclusive todas negativos. Findou-se com o linfoma, né? Depois de 8 meses de investigação. Então, às vezes eu percebo muito que o nosso paciente, talvez por conta de uma consequência da pandemia, talvez, né, essa ansiedade por querer saber, o acesso à informação muito rápida, a gente ter um porquê e um motivo do qual está doente, isso ajude até no processo de tratamento dele. Então, por exemplo, eu estou doente, o que é que eu tenho? Então, talvez a biologia molecular também ganhe esse espaço, porque eu vou dizer, olha, você tem dengue. Ai, tô com dengue. Então, já sei o que eu tenho, não estou na dúvida. E na nossa área é muito comum a gente tratar o desconhecido. É como a gente estava comentando mais cedo, né? Os painéis para ISTs, Sim. né? Para detecção de infecções sexualmente transmissíveis na urina, é fantástico para o nosso trabalho hoje. Porque, assim, antigamente a gente fazia tratamento sindrômico. O Ministério da Saúde estabeleceu de forma muito robusta, né, o fluxograma para os tratamentos das uretrites e dos corrimentos vaginais como um todo, e a gente faz tratamento sindrômico. Saber o que está tratando muda muito a nossa abordagem clínica de conduta, né? Porque a gente sabe o que é que a gente vai atrás, consegue pesquisar trabalhos, por exemplo, micoplasma resistente. Aí o cara vai no artigo de micoplasma resistente, o que é que está sendo feito, quais são as drogas possíveis fora daquele padrão. A gente consegue dar uma efetividade de tratamento muito melhor para o paciente, né? Aí você falou aí, Pablo, aí eu acho que entra nessa seara que você estava falando. No ponto de vista de IST, aí a biologia molecular ela vai impactar muito eu na diria decisão. até assim, sabe, Maurício? O Pablo falou, a gente vai chegar na hora desses painéis. E eu acho que aí vai ser o ponto alto da biologia molecular. Seguindo essa linha, certo? Sorologia, a gente começou uma discussão aqui com presença maior da biologia molecular, mas aí a gente chega, por exemplo, no HIV. Aí sim, por exemplo, a gente já vê isso muito presente. E aí eu quero até trazer uma discussão mais rica. Em que sentido? Sorologia, biologia molecular, mas esse paciente, ele já tem um acompanhamento crônico, né? Certo? O uso de medicamento dele já muda tudo, certo? E aí a gente já passa a ter o suporte também da medicina laboratorial, não só para o diagnóstico, mas para acompanhamento, né? E não só, por exemplo, a biologia molecular para fazer uma leitura de carga viral, né? Mas de titulação de linfócitos, de função hepática, de função renal, correto? O que a gente pode falar aí sobre, por exemplo, uma patologia como essa e a riqueza ali da medicina laboratorial na rotina desse paciente? Eu costumo dizer que a gente, quando fala em HIV especificamente, a gente faz um papel
muito mais preventivo do que interventivo. Eu não sei como o Maurício está hoje nos ambulatórios que você faz, mas eu acho que 98% dos meus pacientes são totalmente assintomáticos, totalmente controlados. Então, o meu papel hoje é prevenção cardiovascular. Então, é você fazer a rotina anual que o paciente necessitaria fazer, por exemplo, na atenção primária, a gente acaba trazendo para a nossa especialidade para poder prevenir doenças da obesidade, doenças coronarianas, diabetes, né? E outras condições que a gente precisa da rotina, né? Para fazer esse monitoramento. Na escala de Framingham, scores, né, médicos que a gente precisa utilizar laboratório para poder validar acometimento hepático e todo esse cenário, isso acaba ajudando a gente nesse acompanhamento na prevenção, né, desses pacientes que, pela carga viral, seria, né, tranquilo, né? Porque tá bem conduzido, né? E tem aquela informação preciosa, né, Pablo, que com a PCR e a carga viral indetectável, hoje a gente já consegue falar para o paciente que ele é intransmissível, né? Esse é um dado precioso. Falávamos, né, sobre isso, né? É um exame que proporciona a gente hoje, baseado nas evidências, que informar o paciente que uma vez que ele consegue atingir esse ponto desejado, que é tornar a carga viral indetectável, ele agora é intransmissível. Eu acho que é o único exame que nos permite hoje fazer isso. Né? Exatamente. E aí eu até coloco a Gledes nessa conversa, sabe, Maurício? Porque assim, a gente falava... Lembra, Paulo? Você fala até sobre isso novamente. Vou fazer, por exemplo, uma sorologia para HIV. E não é mais sorologia, né? 4ª geração é sorologia e tem antígeno também. Mas a gente tem um cutoff ali. 0.9, por exemplo. E aí vem uma titulaçãozinha ali. Uma reação cruzada que está, certo, provocando a presença de uma titulação que é inferior ao ponto de corte. A biologia molecular não vai dar essa segurança, né? Vocês conseguem entender o que eu estou colocando? Claro que assim, não tem o que se discutir, carga viral, mas a título de leitura para um leigo, ele olha para um resultado ali e diz, tem alguma coisa aqui. A biologia molecular não, correto? Eu estava comentando aqui com o Maurício, com o Léo antes, que eu recebi um paciente que recebeu a titulação de HIV, era 0,9. Aí, o ponto de corte, 0,9. Só que o valor dele foi 0,67. 67 é maior do que 9. Por que não deu 0,90? Aí chegou desesperado porque estava alterado. Eu disse, não, mas está normal o seu teste. E teve uma vez, Pablo, que ele se angustiou porque ele fazia com regularidade. E veio aumentando. Era 0,01, aí veio 0,3, 0,6. Aí ele interpretou que esse aumento poderia ser uma positivação que estava acontecendo com ele, né? Então, isso trouxe angústia para ele. E aí, essa especificidade da biologia molecular, você não vai ter esse problema. Isso. É porque, no caso da carga viral, ela é feita uma PCR, obrigatoriamente tem que ser em tempo real. Ou seja, a quantificação do nível de fluorescência acompanha a quantidade de material genético que tem ali naquela amostra, por exemplo. Então, se um paciente tem 100 mil de carga viral de HIV, então é porque lá tem 100 mil cópias do material genético do HIV. E esse nível é quantificado em um equipamento, que a gente chama de um equipamento PCR em tempo real. E tem uma titulação, que na verdade é uma curva que a gente faz de diluições. Então é 100 mil, 10 mil, 1000, 100, 10, 1. E a partir dessa curva nós conseguimos quantificar. Então quantas cópias tem daquele material genético ali naquela amostra, daquele paciente. Então, graças a esse equipamento de PCR em tempo real e da quantificação do nível de fluorescência que nós conseguimos inferir quantas cópias tem ali. E a especificidade, devido aos primers, permite essa sensibilidade. Então, assim, quanto menor for a quantidade de cópias e a PCR conseguir amplificar, então a sensibilidade dele é maior. Resumindo, Agledes, se uma amostra tem 95% de sensibilidade, então, a probabilidade de detectar esse material genético é enorme. Então, é por isso que a PCR em tempo real é utilizada para carga viral. Porque é através justamente dessa quantidade de cópias, então, 95%, supor que 10 cópias de material genético já é suficiente para eu amplificar. Dependendo do vírus, no caso nós estamos falando do HIV. Então, do HIV é entre 10 a 5 cópias de gene para amplificar.
Então é por isso que a PCR é muito importante, né, nesse processo, especialmente em tempo real. Mas tem um detalhe aí, tem um detalhe importante. A depender da doença, que aí é interessante, talvez você, não sei se você vai conseguir trazer mais informações em relação a isso, Agledes, que, por exemplo, para hepatite C, você faz um PCR e deu positivo, qualquer valor eu aceito como diagnóstico. Para o HIV, não. A portaria do Ministério, os manuais técnicos, eles colocam que não. Eles botam que para ter um valor de diagnóstico tem que ser acima de 5 mil. Confirmatório, né? Sim. Para ser Confirmatório. utilizado como teste confirmatório. Eles colocam que se vier abaixo de 5 mil, mesmo positivo, faça mais testes, dê um tempo, não admite qualquer valor. Né? Eu queria... Vou tomar Não, fica à seu vontade. podcast. Uma dúvida que é muito comum nos pacientes em relação ao RT-PCR para HIV são dois resultados que são comumente observados. Com o advento da indetectável intransmissível, carga viral menor do que 200 cópias, a gente considera ele como indetectável e isso já garante a intransmissibilidade. Fato. Mas o laudo, ele vem assim, menor que o limite mínimo e não detectável. E aí gera, eu não sei você, mas gera assim... Teve um paciente que me mandou, doutor Pablo, meu exame tá péssimo. Mas pronto. 80 mil cópias, resistência, vamos fazer genotipagem, vamos trocar tudo. Aí tava lá, era não detectável anterior e agora veio menor, né, aquele símbolozinho com chavezinho, menor que o limite mínimo. Isso. Eu queria, se você pudesse, assim, esclarecer pra gente, porque eu quero saber se eu explico direito, né, pro paciente. Pronto. Com relação a isso, é feito, como eu havia dito, né, anteriormente, uma curva, a gente, termo técnico, é curva padrão. A gente faz uma diluição seriada, que vai de 10 milhões até 1. E cada teste, cada laboratório tem uma curva padrão para determinar aquela carga viral. Então, assim, pelo Ministério, através de estudos randômicos, clínicos no mundo todo, foi descoberto que no caso aí, por exemplo, do HIV, a quantidade mínima de cópias de gene do HIV é de 80 mil. Então, abaixo dessa quantidade de cópias, possa ser que não seja detectado o material genético do HIV por conta da quantidade de primers que tem ali naquela amostra. A gente tá Esse falando primer 80 mil em uma amostra... de soro, isso. Isso, um volumezinho. Um volume. de soro. Que Certo. geralmente na biologia molecular são utilizados microlitros. Certo. Não chega a ser a ml nem a volumes exorbitantes. Geralmente é 10 microlitros, 5 microlitros, Certo. 1 microlitro, ou seja, são quantidades ínfimas. Vou voltar aqui à questão da arbovirose. Lá nós só utilizamos 5 microlitros para fazer a reação. Para fazer a matéria genética 5 microlitros, faz todo o processo de PCR em tempo real. No caso do HIV, eu não vou saber de cabeça a quantidade, mas são microlitros, que é utilizado de material genético. Então, outro ponto importante é justamente essa quantidade de reagentes que é usado, que varia de fabricante, digamos assim, de laboratórios fabricantes dos insumos. Mas, basicamente, é isso que acontece. O limite, o limiar, digamos assim, o limiar de detecção é determinado através dos ensaios de curva de titulação, basicamente, que é essa curva padrão. E a partir disso é informado, inferido, até que ponto é detectado e até que ponto é indetectado. Ou seja, o não detectado, né? Abaixo desse ponto é não detectado. Então isso é tudo feito através dessa curva, que se dá no equipamento de PCR em tempo real. Entendi. Porque gera uma dúvida muito grande, assim. Por que deu diferente aqui esse resultado? Né? Por que tá assim? Aí a gente vai explicar que o importante é estar abaixo de 200 cópias. Facilitou muito nossa vida, né? Sim. Porque abaixo de 200 cópias a gente tem um bloco bem considerável. E era exatamente essa dúvida que eu tinha, né? Assim, é uma técnica laboratorial que não chegou à indetecção, né? E outra observação importante, que a PCR, ela se dá em ciclos. Então, você tem um ciclo de PCR, 2 ciclos, 3, até aproximadamente 50, dependendo do ensaio. E entre um ciclo e outro, tem variações de nível de fluorescência. Então, aqui chegou a 100, na outra desceu para 50, subiu para 200, desceu para 300, para 70. Tem essa variação de nível de fluorescência. Para ser detectado, ele tem que passar de um determinado ponto, vamos supor, 1000. Se ele passar de 1000, aí 1100, 1000, 2000, 3000, 1 milhão, ele é considerado detectado. A gente chama isso de limiar de detecção, o threshold, em termo inglês. E a Gleidson, assim, tu falou nas ciclagens, né? Para chegar a esse ponto de detecção, independe do número de ciclagem ou é necessariamente assim? Geralmente tantas ciclagens para poder atingir... Geralmente tem um limiar, até para
descartar a hipótese de contaminações. Então, assim, tem um mínimo, que é aproximadamente 10 ciclos, e o máximo é 40. Então, tá dentro desse intervalo. Se amplificar dentro daquele nível de threshold, dentro daquele limiar de detecção, pode-se dizer que ali é detectado. Então, vamos supor que no caso do HIV é 80 mil. Então, a amplificação, ela não chegou a atingir os 80 mil. Ela chegou no limiar, mas desceu. A questão da curva, da amplificação. Se ela passar dos 80 mil, ou seja, 90, 100, 150, 200, é detectado. Abaixo desse limiar, que esse baseline, que é essa variação apenas de fluorescência de um ciclo para o outro, a gente chama isso de não detectado. Então é por isso, e o ciclo é importante só nesse ponto, que é entre 10 e 40 tem que haver essa amplificação. Se não ocorrer, se ocorrer após o 40, pode ser uma possível contaminação. Certo. A conversa está bem técnica, né, nesse momento, mas eu acho interessante isso que você trouxe agora, porque, assim, o aspecto técnico da biologia molecular, ele é muito relevante, né? Compreender um processo de qualidade, sabe? Dentro do departamento de biologia molecular. Controle positivo, controle negativo, controle endógeno, né? Exatamente para eliminar esses riscos de contaminação. O próprio ambiente da biologia molecular, ele pode estar contaminado com partículas suspensas ali que podem contaminar uma reação, correto? Isso que chamamos de amplicons, né? Que é o material genético amplificado de reações anteriores. Pode acontecer, principalmente se o ambiente não tiver um controle de qualidade bem eficiente. Então, quando a gente libera, por exemplo, no laboratório, o resultado detectado, é porque passou por todos esses critérios. Então, a gente mostrou que não tem nenhuma contaminação, então existe um chamado controle negativo. O que é isso? Se lá tiver a presença de alguma contaminação, vai amplificar o controle negativo. Teoricamente, ele não pode positivar. E o controle positivo é o mesmo jeito, ele tem que positivar. Se tem algum inibidor lá do PCR, se tem alguma DNase, RNase, materiais que podem inibir a PCR, ele não vai amplificar o controle positivo. Então, se a gente liberou uma amostra detectada, é porque negativo negativou, positivo positivou. O endógeno é um gene humano, que é para mostrar que meu processo de extração ele é eficiente e consegue amplificar, consegue isolar materiais genéticos. Ele amplifica na PCR. E exógeno é para avaliar o master mix, que é o reagente que é usado para amplificar, para fazer a PCR. Então, passou por todos esses trâmites, está detectado, amplificou lá a amostra também do paciente, a gente pode liberar, como está detectado. E o contrário também é verdadeiro. Paciente que não amplifica, mas todos os controles, endógeno, exógeno, negativo, positivo, tudo validado, então ele realmente é negativo. Por isso que demorou tanto tempo para chegar, né? Negócio difícil da gota, né? Essa parte técnica, certo? Eu vou querer que tu fale um pouco mais quando a gente for falar de PCR mais hibridização nos nossos painéis, que é a técnica que a gente usa lá no laboratório do LAMIC, por exemplo, para fazer DST. Vocês falaram aqui. Mas, ao longo da nossa conversa aqui, Maurício, tu falou do papel relevante de vocês, infectologistas, hoje na prevenção, né? E aí eu estava conversando com o Pablo antes de começar. O paciente com HIV é só um exemplo. O paciente oncológico é outro exemplo, o paciente com uma doença autoimune, certo? A necessidade de fazer prevenções de outras patologias a partir de uma vacina, como, por exemplo, a herpes zoster, que também é uma doença, certo? Que vai estar na rotina de vocês lá, mas que a gente sabe que pode ser prevenido, por exemplo, né? Uma crise, né? Um cobreiro da vida com a vacina, certo? Tudo bem, você não tem uma eficácia de 100%, mas você diminui o risco de hospitalização de um paciente com dengue a partir da vacina, né? E aí? Eu acho que é fundamental falar sobre vacina dentro da rotina de vocês, com o paciente de vocês. O paciente com HIV, eu acho que ele precisa ter esse cuidado, né? A prevenção é muito grande, né? Tudo bem, você falava aqui do quanto você preserva muito bem a saúde dele, mas é um paciente que pode imunodeprimir. Concorda? Não, com certeza. E recentemente, né, acho que foi esse ano, né, Maurício? O programa, né, todas as nossas pautas em relação ao HIV é baseado no que o Ministério da Saúde recomenda, né? A gente tem um tratamento que é 100% gratuito pelo SUS, apesar que a gente faz acompanhamento no privado, tanto no privado quanto no SUS, mas o acesso à medicação dele é todo 100% integral, né? Sim. Então a gente pauta muito formulários e recomendações. E recentemente eles fizeram um documento muito interessante, né, Maurício? Que foi
uma ficha de prescrição de imunobiológicos para o paciente que acompanha com HIV e faz PrEP também. Então, assim, ele conseguiu resumir uma ficha, né, facilitar aos colegas que acompanham pacientes com HIV, né, uma série de vacinações. Hoje, sem sombra de dúvida, a vacinação, independente do paciente, é a forma mais eficaz hoje da gente conseguir melhorar a qualidade de saúde pública, né? A vacinação hoje, ela evita doenças, ela previne surtos, ela melhora a qualidade de vida de muitas pessoas que precisam, que têm baixo acesso à saúde, né, que não têm acesso à rede privada de saúde, de assistência. Então, a vacinação, ela realmente é extremamente importante. Uma pena, né, que vem caindo a adesão da vacina nos últimos anos, em todo o mundo, não foi só aqui no Brasil, em todo o mundo há movimentos anti-vacinas, enfim. A vacinação, ela é muito relevante. No caso da herpes zoster, eu acho interessante lembrar, porque mesmo quem teve crise pode se submeter à vacinação para evitar ter crises futuras. Então, assim, é um recurso muito útil. A neuralgia pós-herpética de um cobreiro, só quem passou sofre, né? E é uma dor muito grave, muito grande e difícil de tratar, né? Então, se a gente consegue prevenir isso, é fundamental, né? É função de todo profissional de saúde reforçar para a população, para a sociedade, a importância da vacina, né? Não é o primeiro momento histórico que a gente vive as discussões levantadas pelos movimentos anti-vacina, né? Isso aí, a história já mostrou que sempre houve, né, a existência de grupos que trazem essa questão contra as vacinas. Mas quando você olha a evolução histórica, é fato, né? A Covid foi a mais recente que a gente viveu. Inclusive, Covid, se você pegar o boletim epidemiológico no Brasil, traçar todas as ondas que nós tivemos e você fizer um comparativo com a chegada das vacinas, não precisa um texto, basta olhar os gráficos que você entende. Quando você olha assim, as ondas, a curva de óbitos, o início da vacinação é muito claro. Como houve uma queda no número de óbitos. Não houve uma queda no número de casos. Até porque não era o objetivo inicial da vacina. Sim. O objetivo era reduzir as formas graves. Então, você olha lá no gráfico, você vai ver. Sempre foi esse o objetivo, né? Na verdade, né? Sempre foi. O objetivo nunca estava associado a evitar casos, mas a impedir que as pessoas fossem hospitalizadas ou que fossem a óbito, né? Isso. Quer ver outro evento importante? É que outra discussão importante é a questão dos eventos adversos, né, e das reações. Que, na realidade, todas as vacinas têm risco. Sim. Mas a questão que se põe em jogo é qual o risco que se fala. É o risco do evento adverso ou o risco-benefício, né? Isso, da doença. Quando a gente coloca isso em termos estatísticos, né, o que é o mais grave, onde eu me exponho mais, né? Então, essas vacinas, quando elas vêm, inclusive quando elas vêm, elas ainda vêm para a população em fase 4, né? Possíveis, às vezes, de serem revistas, mas sempre num peso onde, estatisticamente, é muito mais vantajoso você vacinar. Não é fato. E aí, Maurício, você falou assim, é função do profissional da área de saúde. Aí eu fico feliz, sabe? Porque esse é o propósito do Lamicast. A gente está falando aqui de rotina laboratorial na prática clínica do médico infectologista? Sim. Mas cada vez que a gente traz um profissional da área de saúde aqui, a gente está levando conhecimento. É uma conversa que traz essa riqueza de detalhes. Com certeza quem assiste a gente vai poder estar aprendendo um pouco mais ou, simples assim, se tornando mais sensível ao tema. É o caso da vacina, certo? Aí sim, a gente andou por essas patologias, rotina laboratorial, né? E aí você falou um pouquinho de tempo atrás, Maurício também, IST. Aí eu lembro hoje, né? E sou muito grato porque vocês dois, apoiaram o projeto Laboratório LAMIC, certo? Em fortalecer a biologia molecular na nossa região a partir de painéis moleculares como para o diagnóstico de IST, para o diagnóstico de infecções respiratórias, para o diagnóstico do HPV, certo? E aí sim, eu acho que nesse aspecto a biologia molecular está muito presente na nossa rotina hoje em dia, certo?
tá aí, né? Acho que ano passado, né? HPV passou a ser recomendação. Você tinha ali citológico, né? Indispensável a presença do Papa Nicolau, e eu lembro dos aspectos que vocês levantaram, o aspecto social, né? O Laboratório Lamy trabalha fortemente no mês de outubro, sabe? Fortalece muito a presença do citológico na sociedade, certo? Feminina, através de ações que diminuem o preço do exame. Mas hoje a recomendação é fazer citológico e pesquisa através do screening do HPV para fazer diagnóstico do subtipo 16, 18 ou de alto risco oncogênico, né? Então, a biologia molecular está muito presente, certo? A partir de painéis como esses que eu citei aqui. E aí eu queria escutar um pouco de vocês, e depois você também, Agleto, porque assim, você trouxe uma riqueza de detalhes aqui da PCR, certo? Mas a gente sabe que, por exemplo, nesses painéis hoje, a gente usa PCR e hibridização. Reverse. E eu acredito que o fato da gente ter trazido, certo, esses painéis, ele agregou muito valor para a rotina de vocês como médicos infectologistas. É por aí? Acho que com certeza, né? Como a gente estava falando, né? As ISTs, elas vêm aumentando muito o número de casos. Então, a gente que trabalha na ponta, a gente vem percebendo um número grande, né? Não só da sífilis, não só do HIV, mas também das outras ISTs, né? A gente, por mais que a gente trabalhe prevenção, né? Autocuidado, né? A testagem, né? O reconhecimento de testagem, a gente vem vendo isso muito claro. E alguns estudos recentes, inclusive, já falam em resistência antimicrobiana a alguns patógenos específicos, né? No caso, o próprio Neisseria, gonorreia, já mostrando aí um nível de resistência alto a quinolonas na comunidade. Não é de hoje, não foi de agora, né? Já é de um bom tempo isso. E reconhecer, como eu falei no início, né? Saber nome e sobrenome de quem está causando é o nosso sonho, né? Saber tratar direcionado, a gente poupa tempo, poupa recursos e a gente consegue um tratamento muito mais eficaz quando a gente fala em IST, né? Então, assim, realmente a acessibilidade, a vantagem e a rapidez ao qual o resultado é fornecido ajuda muito a gente na prática clínica, porque a gente realmente consegue definir um tratamento específico para isso. Sem sombra de dúvida, trouxe mais uma ferramenta extremamente importante no diagnóstico, né? E ISTs mesmo, antes da biologia molecular, a gente tinha um diagnóstico muito limitado, né? Para infecções virais muito difíceis, para algumas bactérias que a gente não consegue identificar por cultura, nem por microscopia, que é você olhando no microscópio óptico, muito difícil, como micoplasma, clamídia. E aí quando a PCR chega, né, a biologia molecular chega, a gente então passa a ter não só o diagnóstico, mas passar a poder construir um perfil epidemiológico, né? Que isso também é importante, né? Você passa a poder ver numa determinada comunidade, numa população, o que prevalece. Né? Como o Pablo falou, além de ajudar. Porque o interessante é que, vamos saindo um pouco da IST, indo para a tuberculose. Sim. Olha que riqueza que traz para a gente, porque hoje o teste rápido molecular, ele identifica o bacilo e consegue mostrar o gene de resistência. Então, eu já tenho uma prévia da possibilidade de resistência daquela tuberculose. Que com a cultura ou com o microscopia, quer dizer, com a cultura é um exame mais demorado, eu consigo ver, mas a microscopia só que é o bar, eu não consigo identificar. Eu te interrompo, tu fala só em uma colocação, sabe, Maurício? E a baciloscopia, ela é manual operador. Sim. Pode ser o profissional mais experiente, mas ele está sujeito, certo, a uma limitação técnica daquela metodologia, que é a microscopia. A biologia molecular não vai ter isso. Certo? A Gleison falava um pouco sobre isso aqui, né? Segue aí. Não, então, aí na tuberculose é isso, né? Eu acho que é outro diagnóstico importantíssimo. Pablo, eu vou só falar o nome da doença, meningite. Meningite. É impressionante. Falando sobre isso. Impressionante. Né? Tem, como eu costumo dizer no hospital, e falo muito para os internos e para os residentes, a gente começou a ver doença que só estava no livro. Né? Então, meningite por Listéria.
Antes da PCR, não tinha. Sabia contato. que existia, tinha Sabia que faixa existia. etária. Cobre, epidemiológico. Aí, como o Pablo falou, a gente trabalha sindromicamente, então é possível que existisse, vamos iniciar a antibioterapia para cobrir. Mas agora eu consigo um diagnóstico rápido, certeiro, então, assim, muito útil. Então, na meningite também é uma riqueza. Eu diria que talvez uma das melhores aplicações, porque são diagnósticos, inclusive não diagnostica só vírus, né? Diagnostica fungo também. Né? Eu consigo dar um diagnóstico de fungo, uma meningite fúngica, que antes era só microscopia, né? E diagnosticar mais precocemente. Na hemocultura, né? Eu acho que é outra aplicação Sim. Muito legal. extremamente válida, né? O leque é grande. Mas, como eu disse, é mais uma ferramenta. É. Muito rica, muito boa, mas é mais uma ferramenta. Porque se ao mesmo tempo que eu tenho a presença do material genético do germe, eu não posso esquecer que é uma genotipagem, não é uma fenotipagem. Eu não posso dizer necessariamente que está se expressando. Eu vou juntar Verdade. a clínica do paciente para poder entender se aquilo que foi identificado realmente é justificado pelo que foi encontrado. O que eu tenho percebido, às vezes, em material respiratório, que aí traz algumas dúvidas, por isso que a gente tem que interpretar, é porque, às vezes, talvez no material respiratório, um fator confundidor seja a identificação de 2, 3 bactérias. E aí você fica, será que isso é o quê? Colonizante? Ou está infectando? Mas aí é uma interpretação. O médico vai ter que interpretar o que ele está vendo. Né? Aí, nesse caso da PCR, ela é de suma importância, porque ela economiza tempo também. Porque imagina ter que fazer uma PCR só para micoplasma, uma PCR só para ureaplasma, uma PCR só para herpes, uma só para clamídia e assim sucessivamente. No caso do painel, como ele detecta mais de um patógeno em uma única amostra, uma única reação, né, uma única ciclagem, nós conseguimos poupar tempo. Porque através, né, dessa multiplex, nós conseguimos, em uma única ciclo de PCR, detectar todos esses patógenos, né, em um único processo. E até mesmo com infecções. Então, o paciente, isso é bem comum de eu fazer a liberação lá no laboratório. O paciente tem ureaplasma e micoplasma. Se eu fizer só uma PCR para micoplasma, não iria saber nunca que ela tinha ureaplasma. E sucessivamente, outros patógenos, tricomonas, treponema, clamídia, todos os patógenos foram detectados lá no laboratório. Inclusive pacientes que tinham 3 ou 4 desses micro-organismos, dessas ISTs, né, e uma co-infecção. Então, a PCR multiplex, que é o que a gente faz lá no laboratório LAMIC, ela é de suma importância, né, para detecção desses patógenos ou das co-infecções. E ele traz uma vantagem também, por conta do tempo, né, de liberação, porque as culturas demoram para crescer. Então, é no mínimo um dia para crescer uma cultura, dependendo de qual for. E tem alguns micro-organismos que nem cultura cresce, que é muito fastidiosa, são muito difíceis de crescer em culturas, como ureaplasma, micoplasma, dependendo do tipo. Então, a PCR ela é de suma importância. Né? E lá, nós levamos em torno de 5 a 6 horas para fazer uma PCR, que são algumas etapas. Tem a extração, tem a PCR, propriamente dito, né, que é a reação em cadeia da polimerase, que são as ciclagens, que leva em torno de 2 horas. E tem a hibridização reversa, que é feito tanto no painel respiratório, quanto no HPV, quanto nesse IST. E o que seria essa hibridização reversa? A hibridização in situ utiliza o tecido íntegro para fazer a hibridização com sondas, que se ligam especificamente aos genes daquele micro-organismo que está sendo pesquisado. No caso, lá, a gente faz uma reversa. A gente não usa o tecido, a gente usa o material genético extraído. Então, tem essa diferença. Hibridização in situ usa o tecido íntegro para jogar a sonda. Lá não, nós temos as sondas em um chip, que é a tecnologia Flow Chip, e jogamos o material genético nesse chip. Se complementar, ou seja, se for A com T, C com G complementar, ele vai hibridizar dentro do chip. E, através de uma reação colorimétrica, a gente detecta o patógeno lá naquela amostra do paciente. E tem para vários tipos de patógenos, por isso que ela é uma multiplex, porque tem primers para ureaplasma, primers para micoplasma, primers para tricomonas, primers para treponema e assim sucessivamente. E da mesma forma os respiratórios. Nós temos no nosso painel respiratório, lá no LAMIC, detecção de até 24 patógenos, ou seja, 24 micro-organismos, incluindo vírus, incluindo bactérias, micobactérias, né? E pode ser feita até a detecção da mesma forma do IST de co-infecções, como já aconteceu lá no LAMIC, que detectamos casos de influenza e Covid, SARS-CoV-2 ao mesmo tempo, em um paciente.
né? E infecções de SARS-CoV-2, RSV tipo A, subtipo A e influenza subtipo B, ou seja, tipo B. Então, co-infecções também são detectadas nesse painel de hibridização reversa e PCR. Então, a PCR, ela faz a amplificação. A hibridização revela o resultado, que é em outro equipamento, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os dois. A biologia molecular foi se desenvolvendo. Por exemplo, você fazia um monoplex ali, né? Ureaplasma, micoplasma. A pandemia mostrou isso também, né? SARS-CoV-2, certo? Painel, a riqueza aí, né? 5IST, 7IST, no nosso caso 11, certo? Painel respiratório, vírus e bactérias, né? 24 patógenos, genotipagem do HPV, né? Tudo bem, 80% das lesões 16, 18, mas os alto risco oncogênito estão lá, né? São mais 15, não são mais 16, 17 de baixo risco oncogênito. Quando a gente traz isso para vocês, quando a medicina laboratorial, né, traz isso para vocês, painéis apresentados dessa forma, eu acredito que é muito interessante, muito relevante, né, para a rotina. Sim, a gente passou, inclusive, com o painel a ver alguns casos de síndrome respiratória aguda grave por vírus que não era comum a que gente não era estranhamente isso, né? aparecendo, estranhamente. né? E aí, quando você vai para a literatura, você vê que já havia descrições. A gente viu um quadro no ano passado de uma insuficiência respiratória por vírus sincicial respiratório. Me lembra a gente conversando sobre isso. Lembra? Um paciente muito deprimido e fechou. E era uma coisa assim. Sem o painel, ia ter o diagnóstico, né? Vimos o quadro grave de rinovírus, que o único identificado foi rinovírus, fora que ele foi identificado várias vezes, né? Assim, e talvez essa identificação justifique, inclusive, por exemplo, uma evolução grave de um paciente com um rinovírus, por exemplo. A gente sabe que é um vírus que não tem tratamento, que não tem um antiviral específico, e a gente consegue traçar uma estratégia, né, de controle, de esclarecimento familiar, para explicar, por exemplo, uma evolução possivelmente desastrosa de um quadro grave, e explicar, olha, é um vírus raro, não é comum, e vai acontecer, tá aqui, a gente sabe quem é, e isso ajuda muito nesse processo. A gente tá chegando ao fim, sabe, Papo? Mas eu vou lembrar do que você disse. A gente vai falar muito sobre gestante. RSV. Hoje a gente tem vacina, né? Indicada para gestante, exatamente por quê? Por causa do RSV, certo? E só é possível hoje ter esse diagnóstico a partir de quê? Biologia molecular. A partir de quê? Painel, certo? E eu ainda coloco também, Maurício, o que você falou, o aspecto econômico. Imagina se você estivesse ali fazendo, certo, um estudo de uma infecção respiratória, fazendo PCRs isolados para cada um desses patógenos, certo? O custo do diagnóstico aí seria muito alto, né? Então, os painéis trouxeram muito isso. Eu fico muito feliz. Como eu disse, a gente está chegando ao fim. E aí, eu pude ver naturalmente aquilo que é fato, né? O laboratório LAMIC, a rotina laboratorial, ela faz parte da rotina do médico infectologista. Facilmente a gente teria aqui muito tempo de conversa ainda, né? Sobre outras patologias. Eu lembro que você falou aqui das hepatites, né? O paciente que chega para você com anti-HBS elevado, né? Certo? E é só imunidade, né? Então, assim, caberia a gente falar sobre outras patologias aqui também. Eu estou muito feliz, certo? Muito obrigado aos dois, a Gleidson, por estarem aqui comigo, certo? Participando desse 4º episódio do LAMICast. Espero que a gente possa voltar aqui em outros momentos, continuar falando de infectologia, porque foi uma conversa muito rica. E para mim é muito gratificante, como eu disse, sabe, Maurício? É medicina laboratorial? Mas é também conhecimento, certo? É também conscientização da sociedade para aquilo que a gente faz no dia a dia, que é trabalhar pela saúde, né? Estamos chegando ao final de mais um episódio do LAMICast. O 4º episódio, né? Medicina laboratorial na prática clínica do médico infectologista. Eu queria agradecer demais. Pablo, muito obrigado pela sua participação. Maurício, muito obrigado pela sua participação.
E Agledson, muito obrigado pela sua contribuição aqui nesse quarto episódio. Obrigado, Maurício. Obrigado, Pablo. Bom, a gente que agradece o convite, Léo. É sempre um prazer estar aqui falando com você. Ricamente agraciado aí por Agledson com todas as informações, dúvidas. Tá do lado de Maurício, a gente divide vários espaços, né, Maurício? Então, só agradecer mesmo, muito sucesso aí no LamiCast, tá? E obrigado. Agradecer também, Léo. Obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade da gente estar aqui conversando, trazendo um pouco da nossa prática, né, Pablo? E compartilhando. Eu acho que o conhecimento, ele é isso. Quanto mais a gente fizer ele ser transmitido, atravessar aí um maior número de pessoas, mais a gente contribui, né, para uma sociedade mais consciente e que, enfim, consiga construir um Cariri melhor, um estado melhor, quem sabe um país ou até um mundo melhor. Então, é agradecer porque é sempre muito bom. E tá do lado de Pablo aqui também é sempre muito bom. Apesar de a gente se encontrar sempre, é impressionante, a gente sempre tem muita coisa para conversar, não é, Pablo? Não acaba, não. Então, sabe o que eu notei? Toda vez que a gente vai fazer a programação, né, a gente se pergunta, né, como é que vai ser, certo, a interação entre os profissionais que a gente convida. E foi ótimo, meu amigo. Exatamente o que você disse, vocês estão sempre juntos, né? Estão sempre conversando, então fica fácil essa conversa entre vocês, né? Então, pessoal, a gente está chegando ao fim, certo? Vai lá no nosso Laboratório Lamic Oficial no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para toda vez que a gente gerar conteúdo, vocês poderem acompanhar. Nos acompanha também no Instagram e no Spotify, é lá no LamiCast, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.